A paz do Senhor, querido professor da nossa escola dominical. Eu sou a professora Marli, faço parte do PEC, do nosso programa de educação cristã continuada. Sou professora da classe dos juniores, faixa etária de 7 a 11 anos. E já estamos na nossa lição número 6, né? E vamos para o nosso panorama, querido professor, que você está acompanhando aí, sabe que nós temos aqui um panorama que vai destacar o tema da nossa lição de hoje, da nossa revista aqui. E vamos acompanhar com Lucas. Estamos fazendo uma investigação e já chegamos na investigação número 6. E vamos ver o que foi que Lucas conseguiu descobrir com a sua investigação, né? E você vai entrar juntamente com o seu aluno, tornando esse momento dinâmico para ele, porque a criança ela é curiosa, e então ele vai entrar junto com você, querido professor, nessa investigação de Lucas. Aí você vai abrir aqui a lupa da lição número 6, que tem como tema Jesus ensina a cuidar. Tá? Então, esse é o tema da lição de hoje, da lição número 6. E o Para Guardar no Coração, a nossa revista, ela propõe aqui o versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Ela traz a proposta de coração. Distribuir esse versículo em coração. Aí aqui, ó. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Lucas 10, 27. Essa é a proposta da lição. Também trouxemos uma outra sugestão, uma outra ideia também para você, que aqui em forma de curativo. Aqui, ó. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Lucas 10, 27. Como a gente sempre diz aqui, você pode tornar esse momento aqui Para Guardar no Coração bem dinâmico e criativo para que a criança ela decore esse versículo, guardando no seu coração esse conteúdo maravilhoso do amor de Deus por cada um de nós. Você pode dividir, se a sua turminha for grande, de 10 alunos, você pode dividir aí entre 3 e 2 crianças e cada um pode ficar com uma parte do versículo e eles vão recitando até decorarem o versículo, tá? Então, essa é a proposta do Para Guardar no Coração. E você sabe que a história que nós contamos para os nossos alunos, ela se encontra na Bíblia, e os capítulos que eu sei que durante a semana você estuda é o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Lucas, tá? E também nós temos o objetivo da lição de hoje. Temos aqui o nosso alvo, que é o objetivo, que é o quê? Ensinar que devemos nos importar com as pessoas, pois Jesus nos ensina a sermos bondosos, atenciosos com os necessitados, tá? Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje, querido professor. A outra parte da nossa aula, ela tem a ver com Você Sabia? Antes de nós entrarmos na história, nós precisamos aqui passar para você, querido professor, e nós temos que saber algumas informações que a história ela nos conta sobre a origem dos samaritanos, tá? Nós trouxemos até aqui um mapa que fala essa parte aqui azul e tem a parte aqui amarela, tá? Amarelo. Então vai ver que são o reino de Israel, a parte azul, e o reino
de Judá, a parte amarela, tá? Você vai explicar para o seu aluno que aqui também está mais explicado aqui, está em PDF, também você também pode adquirir também para melhorar, para a gente entender mais sobre a origem dos samaritanos. Quando a nação de Israel ela era unificada no tempo do rei Davi, aí depois reinou Salomão e depois de Salomão reinou seu filho. Quando o filho de Salomão reinou, esse reino que até então era unificado se dividiu em dois reinos, reino do norte e o reino do sul. Aqui norte Israel, sul Judá, onde a capital de Israel era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém. Só que o tempo foi passando, houve um outro reino, que eram os assírios, que eles invadiram o reino de Israel e levaram muitos judeus daqui cativos. Só que ficaram alguns remanescentes aqui no reino de Israel. Só que os assírios também levaram para lá muitos outros povos que acabaram se misturando com esse povo aqui. E eles também acabaram trazendo outras práticas que não agradavam a Deus, como a idolatria. E os judeus não aceitaram muito essa situação aqui. Então você vai explicar o porquê da origem de os judeus eles não se comunicarem com os samaritanos. A lição, ela tem informação mais detalhada sobre isso, aí você vai estudar melhor, né, para explicar quando for entrar na história lá do samaritano, o seu aluno já vai ter o entendimento do porquê que eles não se falavam, tá bom? Então essa é a parte que você sabia. Agora nós vamos entrar na nossa lição, que a parte Jesus sentiu alegria. Aqui nos conta que certo dia, temos aqui Jesus, com os seus discípulos, que vocês sabem que por onde Jesus ele andava, os seus discípulos, eles também iam com ele. E uma grande multidão seguia a Jesus. E certo momento a lição nos fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele ora ao Pai dizendo assim: Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. A felicidade que Jesus estava sentindo se referia ao trabalho que seu Pai o designou a realizar aqui na terra. Ele falou aos discípulos que as pessoas que estavam ao seu lado, eram privilegiadas, pois desfrutavam da presença de Jesus. Somente as pessoas daquela geração puderam vê-lo, ensinando, curando e fazendo muitos milagres. Muitos dos que já haviam morrido desejaram ver Jesus ou desejavam ver o Messias chegar, mas nem mesmo os profetas ou os reis puderam ver. Então, os discípulos foram privilegiados por estar perto de Jesus, de participar daquela missão ali com o nosso Senhor Jesus. Então, essa aqui é uma parte aqui do tópico. Agora vamos entrar na parte do o bom samaritano. Vamos para a parte do bom samaritano. Como vocês já sabem, Jesus, por onde ele ia, os discípulos o acompanhavam e grande multidão também seguia. Em certo momento, um mestre da lei chegou diante de Jesus e perguntou para ele: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: o que a lei nos diz? O que os mandamentos nos diz? E o mestre da lei falou para Jesus. Ele respondeu com
para guardar no coração. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo. Jesus falou para ele: respondestes bem. E aquele mestre da lei, não satisfeito ainda com a resposta, Jesus perguntou assim para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus, querido professor, ele respondeu a pergunta daquele mestre da lei com uma parábola, né? Aí ele falou: olha, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, alguns ladrões abordaram aquele homem, bateram nele, machucaram bastante aquele homem, pegaram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto ali naquele caminho. Aí a Bíblia também nos conta, querido professor, que passou um sacerdote próximo daquele homem. Sacerdote é a pessoa, é um representante de Deus que conhece a lei de Deus, sabia da questão do amor ao próximo, mas mesmo assim olhou. Cadê o nosso homem moribundo? Olhou para aquele homem ali, mas passou longe. Em seguida passou um levita, também conhecedor dos mandamentos da lei de Deus, mas também não se importou em ver aquele homem ali caído no chão, quase morto. A terceira pessoa que passa ali, justamente, é um samaritano. Lembram da informação que eu dei lá no começo, no Você Sabia? Os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus, mas naquele momento, quem ajuda aquele homem foi um samaritano. E a Bíblia nos relata que ele pegou azeite, pegou o vinho, lavou as feridas daquele homem, colocou ataduras, pegou aquele homem, colocou em seu jumentinho e o levou até uma estalagem. Lá, ele pediu para o dono daquela estalagem cuidar daquele homem, deu um valor em moedas para o dono daquela estalagem cuidar daquele homem que estava muito ferido. E disse que quando ele voltasse, que ele precisava ir, mas que quando ele voltasse, ele daria, se houvesse, se ele tivesse que pagar algo a mais para o dono daquela hospedaria, tá? Então, quando Jesus ele relata essa história para o mestre da lei, ele pergunta para ele: quem foi o próximo daquele homem? Aí o mestre da lei responde: o samaritano. Então Jesus fala para ele assim: vai e faz o mesmo e você terá a vida eterna, né? Então, essa história aqui, você vai contar para o seu aluno. Você pode usar novamente essa caixa aqui, que a gente usou na terceira lição, feita de papelão, coberta de emborrachado ou EVA, e também usar os personagens aqui do nosso mural de pregas, tá? Tem essas duas opções aqui. Querido professor, depois que você contar essa história, você vai trazer para o seu aluno a aplicação. Como nós sempre falamos, não basta apenas contar a história. Temos que envolver, né, os nossos alunos para que ele tenha um aprendizado e leve dali uma experiência para o seu dia a dia. Até porque quando você for desenrolando a história para ele, você pode perguntar no decorrer da história se já aconteceu alguma situação com ele na escola,
na rua ou em algum outro lugar que ele viu alguém machucado, ou que o seu aluno tenha visto alguém que esteja em uma situação de risco e que ele tenha ajudado. É assim que nós envolvemos o aluno na história. Isso é muito importante, ele sair da classe sabendo e guardando essa verdade no seu coração. E a aplicação dessa história é que Jesus nos ensinou uma grande lição. O nosso próximo é aquele que está perto de nós e às vezes não demonstramos boas atitudes quando o vemos com problemas. Devemos nos importar com as pessoas, sendo bondosos e atenciosos com as crianças que conhecemos que estão precisando de nossa ajuda. Quando na escola um amiguinho cai e rala o joelho, você poderá ajudá-lo, trazendo gelo numa toalha ou até mesmo chamando a professora. Nossas atitudes precisam demonstrar que amamos a Jesus, que nos ensinou que devemos ter um coração cheio de misericórdia para ajudar aqueles que precisam. Então, se o seu aluno saiu com essa verdade no seu coração, você conseguiu realizar a sua missão de transmitir para o seu aluno a palavra do Senhor Jesus. Tá, querido professor? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.